Entretanto, eu gostaria de problematizar a relação que o psicanalista pode estabelecer com a teoria psicanalítica. Por quê? Eu presumo que nessa relação possam se ocultar certos detalhes que lá no final acabam mais atrapalhando do que ajudando. A relação do psicanalista com a teoria é um tema pouco estudado na comunidade psicanalítica. Pressupõe-se que isso já seja dado, que basta estudar psicanálise, ler os textos fundamentais, ler os comentadores, ler com regularidade. Bem, isso é parcialmente verdade, porque, de fato, obviamente, existe uma teoria da doutrina psicanalítica e, evidentemente, quem se interessa por psicanalizar, naturalmente, tem que tomar contato com essa teoria. É comum, aliás, é bastante comum, que as pessoas conheçam a teoria psicanalítica, e aí, obviamente, estou falando de Freud, não só Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, enfim, vários psicanalistas e comentadores que escrevem, que fazem vídeos, que fazem podcasts atualmente, que são entrevistados, muitos deles estão na mídia e acabam citando trechos, acabam citando conceitos, acabam citando noções, ou mesmo, vamos dizer assim, em projetos de formação, ou seja, de pós-graduação, por exemplo, em cursos de especialização, ou mesmo em cursos de formação, naturalmente a pessoa tem contato com a teoria psicanalítica. O que eu gostaria de pensar com aquele que me assiste é o seguinte: a nossa relação com a teoria ela é uma relação também calcada, evidentemente, por fatores inconscientes de cada um de nós. Ou seja, nós podemos relacionar com qualquer coisa a partir da nossa dimensão inconsciente, ou mais tecnicamente falando, a partir da nossa falta, a partir do nosso desejo, como diriam os lacanianos, mas eu gostaria de ficar num patamar um pouco mais básico, que é como se insere na nossa cultura, especialmente na cultura brasileira, a relação que as pessoas podem ter com diversas teorias. Se voltarmos, por exemplo, ao ensino fundamental, ao ensino básico, no qual as pessoas, crianças, adolescentes, têm contato com matemática, biologia, química, física, língua portuguesa, língua inglesa, etc., é bastante comum as pessoas perceberem certas dificuldades ou facilidades, gostar mais de uma disciplina ou de outra. E quase sempre, vamos dizer assim, as pessoas, por exemplo, da família dizem: olha, ele é muito inteligente, ele aprende rapidamente, ele não tem memória, ele não consegue guardar, ele lê e esquece. Isso são, vamos dizer assim, interpretações, na verdade, até mesmo superficiais, de certas dificuldades que aquela pessoa em particular pode ter, por exemplo, com o ato da aprendizagem. Nós sabemos, especialmente a partir do campo da psicanálise e educação, uma intersecção muito profícua, da qual eu gosto muito, que o processo de aprendizagem ele também é mediado por questões inconscientes e talvez, quiçá, podemos inclusive problematizá-lo a partir das noções que o próprio Freud estabeleceu acerca da nossa relação com as coisas, da nossa percepção com as coisas. Portanto, a relação com a teoria pode e provavelmente passará intensamente por um filtro que diz fundamentalmente de nossa neurose. Então, nesse sentido, o psicanalista não seria diferente de qualquer pessoa, ele poderia estabelecer uma relação de sacralização da teoria ou da palavra do outro. Por exemplo, Sigmund Freud. Freud disse, Freud escreveu, Freud certa vez comentou, e isso passa a ser uma coisa, como eu disse, sacralizada, isso é sagrado, ou seja, uma relação muito perto com a religião. Ou seja, Freud seria o nosso apóstolo, o nosso mensageiro dos deuses, e os seus textos virariam quase como uma Bíblia. Se é uma Bíblia, não pode ser questionado. Se é uma Bíblia, ela porta dogmas. Dogmas não podem ser questionados, investigados ou mesmo criticados. Então, nesse sentido, a primeira grande questão com a qual o psicanalista se defronta é: como eu posso estabelecer uma relação razoável com a teoria psicanalítica? A teoria psicanalítica, diga-se de passagem, que é absolutamente fascinante. Não adianta dizer que é uma teoria
ainda incompleta, ou que ela não se adequa aos ditames da ciência. Não é essa a questão. Porque quando você, de alguma maneira, se encontra com um psicanalista apaixonado falando por psicanálise, aquilo te toca fundo. Ele fala de um jeito, de uma maneira, ele traz um conteúdo que é muito difícil a pessoa ficar impune, passar impune por aqui. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas questões, algumas reflexões acerca de alguns cuidados que eu penso que o jovem psicanalista, especialmente o jovem, deveria tomar na sua relação com a teoria. Primeiro ponto, não sacralizar, dessacralizar, entender que ela foi criada por um gênio, ok, isso está fora da discussão, avançada por muitos outros gênios e que não ajuda muito você tentar estabelecer, vamos dizer, como parâmetro a genialidade dessas pessoas, não só para pensar a própria experiência, bem como também para relatar a própria experiência. Então, quando a gente toma Sigmund Freud como exemplo, a produção escrita desse sujeito foi impressionante, em, 60 anos. Ou seja, impressionante o que Freud escreveu, além das cartas. Ele escreveu uma quantidade maior que os livros em cartas para as pessoas dos mais variados países. Então, se você já inicia na psicanálise se comparando, por exemplo, a Freud, você sempre vai estar aquém. Ou seja, a sua relação com a teoria passa a ser complicada porque ela passa a ser uma relação superegóica, uma relação idealizada. Então, o quanto mais o jovem psicanalista puder desidealizar a teoria psicanalítica e aí, a partir dessa desidealização, estabelecer uma relação talvez até de muito prazer, até de muito interesse, e de compreender que a dificuldade em entender psicanálise não é cognitiva. Oh, meu Deus, eu sou burro. É muito comum dizermos essa expressão no Brasil. Ele é burro, ela é burro. Não existe burrice. A dificuldade de compreender a psicanálise, de avançar no estudo da teoria psicanalítica, é porque ela nos toca a fundo. Então, nesse sentido, entender que é um projeto de vida se envolver com a teoria psicanalítica, poder metabolizá-la dentro de si e, quiçá, a partir da sua experiência clínica, ou mesmo como analisando, não importa, ou eventualmente pensando a psicanálise em relação com obras da cultura, nós também produzimos. Nós também falamos, nós também escrevemos, desde coisas pequenas, desde coisas mais modestas, até eventualmente coisas mais complexas, ter uma relação mais adulta com a teoria psicanalítica. Por que isso é necessário? Porque a própria teoria psicanalítica necessita disso para crescer e principalmente necessita disso para avançar. Então, nós não precisamos de repetidores, nós precisamos de autores. Então, se nós imaginarmos o modelo de formação oficial de educação no Brasil, por exemplo, o sujeito é ensinado a repetir uma teoria. Por exemplo, no ensino superior, sempre que ele vai escrever, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, ou uma dissertação de mestrado, ou mesmo uma tese de doutorado, ele é cobrado. Em que você está se referenciando? Quem são os autores? Quantos autores você pesquisou? Claro, isso tudo é muito importante, naturalmente. É importante, de fato, termos acesso, termos contato com muitos autores, ok. Mas é a sua fala, a sua palavra, a sua contribuição para o campo. Para conseguirmos obter esse tipo de ato, eu ousaria dizer, é necessário uma certa mudança de disposição. Ou seja, a gente tem que, de alguma maneira, avançar frente à autoria, ou seja, se relacionar com a teoria psicanalítica bebendo dessa fonte. Ok, e devemos beber, é uma fonte ótima, mas também colaborarmos para que novas fontes surjam, para que novas possibilidades surjam, para que a teoria não pare de crescer. Freud, por exemplo, dizia certa vez, pouco antes de morrer, eu abri portas, os outros pesquisadores passarão por elas. De fato, devemos avançar pelas portas abertas por Freud e também, por que não, imaginarmos que talvez existam outras portas que precisam ser abertas e que mais e mais e mais novos psicanalistas precisam por elas passar e, claro, passar e registrar.
e dizer do que está acontecendo, e dizer do que está pensando, e dizer do que eventualmente possa teorizar de uma maneira mais profunda, mais aprimorada principalmente. Ou seja, precisamos cuidar com carinho da nossa relação com a teoria. A relação com a teoria psicanalítica ela não pode se transformar numa tarefa superegóica no sentido de repetição, no sentido de dever. Então, como nós estamos imersos ainda, por incrível que pareça, nessa coisa do ensino brasileiro, que você tem que estudar bastante, se recordar, acertar na prova, e depois com isso obter uma nota, e a partir disso obter um título que supostamente o garantiria, isso não funciona na comunidade psicanalítica. Na comunidade psicanalítica isso tem parte de importância, outra parte é o que você obtém no seu divã, outra parte é no seu entusiasmo frente à presença do inconsciente na cultura, frente à presença do inconsciente nas relações, ou seja, é uma postura de investigador. E aí, nesse sentido, não apenas Freud, mas os grandes teóricos da psicanálise, eles nos fornecem ideias, eles nos fornecem paisagens, cenários, nas quais é fundamental uma posição de investigador. Ou seja, a nossa relação com a teoria tem que passar pela cabeça, intelectualmente, até cognitivamente, mas é fundamental que ela passe pelo coração.